Fala galera, tudo bem com vocês? No ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Mineiro, trazendo notícias do Timão, né, que essa semana tem Brasileirão retornando, finais estaduais, os seus respectivos campeões, e falar também dos nossos rivais, tá gente? O São Paulo sem técnico, o Santos, Neymar, não joga amanhã contra o Mirassol, vai se poupar para jogar contra o Corinthians no final de semana. E o nosso arquirrival que acabou se tornando campeão paulista. Antes, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhem com amigos, familiares. Sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, deixem seus comentários, tanto aqui no YouTube, quanto nas outras redes sociais. Eu curto, leio, respondo, depois dou uma moralzinha para vocês. Deixa o like, galera, deixa o like. E ontem eu não gravei vídeo porque eu saí, né? Ontem eu saí. E quando eu cheguei já estava rolando os estaduais, aí eu fui assistir. Aí já emendou com a final do Paulistão, e aí acabar, fazer pauta. Aí eu falei, deixa quieto, também não tinha nenhuma notícia do Corinthians ontem, que é o mais importante, né? Não que hoje tem um monte de notícia, né? Mas, como hoje tinha a votação do anteprojeto da reforma do Estatuto do Corinthians, que acabou não acontecendo, por isso que eu só estou gravando o vídeo agora, porque eu estou até acompanhando aqui no meu timão, que a reunião foi suspensa, a votação. Tá bom? Vamos lá, gente. Começar a falar dos estaduais. Vamos começar pelo Campeonato Sergipano, jogo de ida, Confiança 1, Sergipe 1. Agora o jogo de volta será lá no campo do Sergipe, no próximo dia 14. No Campeonato de Goiás, o Goianão, o Atlético Goianiense recebeu o Goiás e perdeu por 2-0. O próximo jogo, 15 de março. Deixa eu ticar aqui para eu não me atrapalhar. Os jogos do dia 7. 7. No Estádio do Café, no sábado, o Londrina empatou com o Operário, já havia empatado em 0-0, né, no primeiro jogo. Empataram novamente no segundo jogo, e o Operário ganhou nos pênaltis por 4-3. E eu acompanhei esse jogo, hein? Gente, eu acompanhei esse jogo. Assim como eu também acompanhei na Arena Fonte Nova, jogo único, o Bahia bateu Vitória por 2-1 e foi campeão, né, baiano. Rogério Ceni aí ganhando mais um título. Tivemos também em Alagoas o jogo do Asa de Arapiraca e CRB, 1-1, CRB se tornando campeão, já havia vencido por 3-0 no jogo de ida. Ontem tivemos o Sport, Campeonato Pernambucano campeão, no jogo de ida na Ilha do Retiro foi 3-3, ontem nos aflitos, o Náutico em casa perdeu por 3-0 para o Sport, o Sport se tornou campeão. No Campeonato Cearense, assistiu o jogo, o Ceará empatou novamente com o Fortaleza em 1-1, o Ceará saiu na frente, o Fortaleza empatou depois, e nos pênaltis o Fortaleza ganhou por 5-4 e se tornou campeão cearense. Teve jogo, hein, gente? No Campeonato Mato Grossense, jogo de ida foi 0-0, novamente, Luverdense e Misto empataram em 0-0, e o Misto se tornou campeão também nos pênaltis, porque teve decisão por pênaltis, não está escrito, hein? O Paysandu, no Campeonato Paraense, empatou em 0-0, havia vencido por 2-1 o Remo, e aí empatou em 0-0 e se tornou campeão paraense. Acho que aqui eu já tiquei todos e vamos pro agora. No Rio Grande do Sul, não consegui acompanhar esse jogo, o Internacional empatou com o Grêmio em 1-1, o Grêmio já havia vencido, né, em casa por 3-0 e foi campeão gaúcho. Em Santa Catarina, na Arena Condá, Chapecoense recebeu o Barra, que já havia vencido em casa por 3-1, perdeu por 1-0, mas na soma dos resultados acabou se tornando campeão catarinense, no estádio do Chapecó. No Campeonato Carioca, jogo feio, eu assisti esse jogo, assisti o jogo do Mineiro, que eu vou falar daqui a pouco, estava assistindo o jogo do Fortaleza.
Jogo feio, o Fluminense empatou em 0-0 com o Flamengo, na estreia do Léo Jardim. E nos pênaltis, o Flamengo venceu por 5-4. O Rossi defendendo 2 pênaltis. O Fábio acabou defendendo 1, mas Guga e Otávio, jogadores do Fluminense, acabaram desperdiçando suas cobranças. Mas o jogo foi feio, viu, gente? Feio. Depois da sacanagem que fizeram o Felipe Luiz. No Campeonato Mineiro, também um jogo horrível, horrível. O Cruzeiro venceu o jogo único, né? Assim como foi no Rio também, jogo único. Com gol de Caio Jorge no segundo tempo, o Cruzeiro bateu o Atlético por 1-0. E no final do jogo, gente, uma pancadaria, uma briga generalizada. Ele me lembrou muito tempos de várzea, viu? Eu participei de muitas brigas generalizadas assim. Soco para um lado, soco para o outro, voadora para um lado, voadora para o outro. E no total, depois, né, o VAR analisou todos os jogadores envolvidos nas confusões, 23 jogadores foram expulsos. Que loucura, gente. Até o Cássio, gente, o Cássio partindo para cima do Lianco, transtornado. Eu nunca vi o Cássio nervoso daquele jeito. E o Fagner apartando briga. O que tomou pancada, meu Deus do céu. O Everson meter a cabeça dele na trave. Olha, fazia tempo que eu não vi uma briga daquele jeito. Me lembrou lá aquele Corinthians e Palmeiras de 99, mas lá não envolveu, né, a equipe toda, né? Reserva, segurança, não. Ali foi ali naquele bolo de jogadores, depois dissipou. Mas a de ontem, feio, viu? Feio. E isso atrapalha até negócio de 2 torcidas. Ainda bem que não inflamou os torcedores, né? Mas... E para fechar aí dos campeonatos estaduais, o nosso arquirrival foi a Novo Horizonte, já tinha vencido o primeiro jogo em Barueri por 1-0 e bateu o Novo Horizontino por 2-1. Abriu o placar com o Murilo, o zagueiro. O Novo Horizontino empatou e numa falha do goleiro Jordi, o Vitor Roque acabou fazendo 2-1. O jogo, primeiro tempo, foi horrível, né? Campo sem condições de jogo, totalmente encharcado. Segundo tempo, uma melhoradinha do time do Palmeiras, mas nada assim excepcional. E o que o Novo Horizontino jogou contra o Corinthians e contra o Santos, ele não jogou contra o Palmeiras. Aí vai para a final para fazer essas papagaiadas. Nosso arquirrival chegou a 27 títulos, né? Nós ainda temos supremacia, temos 31, mas os porquinhos estão chegando, gente. Os porquinhos estão chegando, a gente não pode deixar não, viu? E para fechar, o Neymar, né, que era para jogar contra o Mirassol amanhã, não vai para campo, se poupando para jogar contra o Corinthians amanhã. O Ancelotti vai acompanhar a partida, esperando ver o Neymar, que está numa pré-lista de jogadores que vão ser convocados para os amistosos em março. E o que pegou, né, muitos torcedores de surpresa. Hernan Crespo, técnico do São Paulo, foi demitido nessa segunda-feira e já busca novo treinador, né? Roger Machado é o plano A da diretoria do São Paulo. E agora fechar para falar de Corinthians, gente. Penúltimo treino antes do jogo contra o Curitiba, nessa próxima quarta-feira, às 21h30. Amanhã eu vou trazer a rodada completa do Brasileirão na Neoquímica Arena. Provavelmente vai ter força máxima. Yuri Alberto, Caio César, já estão todos lá, né, já treinando. Matheus Pereira já também fazendo integração. O Zacarias Labiati, que vem treinando bem. Apenas um Lingard, né? Jesse Lingard deve ficar de fora por causa dessa parte do burocrática. Mas acredito aí num bom jogo do Corinthians. Assim. Nossa, o tempo também ajudar, porque hoje já está chovendo de novo, choveu o dia todo praticamente. E estava acontecendo a votação do anteprojeto da reforma do Estatuto, né? Que seria hoje lá do Conselho Deliberativo do Corinthians, lá no Parque São Jorge, que entre uns pontos, né, principais aí, volto para o fiel torcedor, participação, né, das mulheres na política do clube e a SAF. A primeira convocação estava marcada para 18 horas, a segunda para 19 horas. E depois do que acontecesse aqui, iria para a Assembleia Geral dos Associados. O que aconteceu? Discussão entre Stabile e o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, Stabile presidente da diretoria. O Tuma acabou às 19h54, até marquei aqui, que foi a hora que eu estava acompanhando, encerrou a votação e enviou a reforma do Estatuto direto para a Assembleia Geral dos Associados, provavelmente em abril. Pode ter uma outra votação? Duvido, viu? Duvido, porque para mim já foi até um joguinho de cena, viu, gente? Olha,
Eu não gosto muito de falar da política, principalmente do Corinthians, mas vindo de lá, a gente não consegue esperar muita coisa, né? Mas é isso aí, ó. Acompanhando aqui, estão entrevistando agora conselheiros que estão saindo. A Flávia Adalto está saindo agora, mas não vai dar para eu colocar aqui no ar. Mas é isso aí, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Bom restinho de segunda-feira a todos. Boa semana, né? Que vai começar. E vai Corinthians!